Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Mudando Histórias Podcast. Para quem ainda não conhece, a Mudando Histórias é uma empresa social que tem como missão diminuir o impacto da fome no Brasil. E a gente também ajuda sem nenhum custo as empresas parceiras a se destacarem aí através do marketing social, porque quanto mais empresas doarem, mais vidas a gente vai conseguir alimentar e atingir aí a nossa meta de alimentar 500 mil pessoas ainda esse ano. Então a gente entrega vários materiais e ajuda aí as empresas também a aumentar o engajamento do time, atrair e fidelizar clientes, tudo isso enquanto elas ajudam e fazem o bem. Então, eu sou o Daniel Henrique, eu sou o fundador do projeto, sou empresário, tenho outros negócios também, sempre tive no meu DNA essa questão de ajudar. Por isso eu fundei a Mudando Histórias. E hoje nós estamos aqui com a Mari com Y. Prazer, Mari. Tô muito feliz de estar aqui, sou embaixadora do projeto. Eu, Mariana com Y, humorologista, especialista em elevar a sensação de bem-estar das pessoas. Sou palestrante e levo bom humor pra dentro dos lugares que eu passo, Dani. Sensacional. E hoje a gente tá aqui, gente, com uma pessoa que assim, sou puxa-saco. Incrível, posso falar que é minha amiga, me ajudou assim na parte profissional e principalmente na minha parte pessoal, me ajuda, me aconselha. Eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje. Mariane Pieroni! Obrigada. Ela que é diretora de Talent. Eu ensaiei muito esse nome, que é chique, né? Diretora de Talent do iFood, gente. E a Mari tá lá desde quando não era nada. É muita coisa, é muita história desenvolvendo o departamento de People. Mari, bem-vinda ao Mudando Histórias. Obrigada, Mari. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Seja muito bem-vinda, Mari. Pra gente começar, então, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, desde o iFood também. Boa, vamos lá. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Foi uma história bem incrível, assim, porque a vaga não era pra mim. Isso aconteceu algumas vezes na minha carreira. Era para uma amiga de colégio e ela não pôde ir na entrevista. Ela falou, você não quer ir no meu lugar? Eu falei, opa, preciso trabalhar, Como vamos assim, lá. gente? A amiga já terceirizou a Terceirizou a vaga. Ela trabalha com RH hoje? Não. Porque ela é ótima Ela é pra isso. bioquímica hoje. Nada a ver. E aí fui na entrevista no lugar dela. Era uma empresa estatal, pública. Não sei se posso falar o nome, posso? Pode, né, Dani? Pode, Tá aqui Era livre. a Sabesp na época. Cara, enorme. Enorme. E fui fazer um estágio em processamento de dados. Era colégio técnico que eu fazia na época. E eu passei na entrevista e fui embora. E aí, quase perto de completar um ano de vencer o meu contrato de estágio, eu fui trabalhar numa outra empresa de plásticos na mesma rua, por uma amiga de uma amiga que me indicou. E aí eu fui trabalhar com financeiro. Nada a ver com o que eu fazia no colégio até então. E aí fiquei lá também por pouquinho tempo e logo apareceu a Cato na minha vida. Então a Cato estava em ascensão naquela época, né? Currículo, vaga. E aí eu fui trabalhar na Cato com auditoria e qualidade. Eu fazia monitoria, olhava tudo que tinha no sistema, entendia se estava fazendo sentido, se não, se tinha algum tipo de fraude. Então, trabalhava com isso. E aí, uma pessoa, né, lá na Cato, a Dani, ela falou para mim, Mari, eu tô precisando de alguém em RH e que faça treinamento. Você não quer ir fazer treinamento? Eu falei, treinamento? Processamento de dados financeiro, auditoria, treinamento? Que bicho é esse que vai me picar, né? Aí eu falei, mas por que você precisa de alguém? Ela falou assim, porque você conhece muito do sistema. E eu preciso que você ensine alguém o sistema. Falei, tá bom. E aí fui trabalhar com treinamento, era um treinamento mais funcional para de fato exercer a função ali no dia a dia. E aí a minha sala virou a maior sala de treinamento na Cato, tinha uma sala com 20 posições, era a maior sala na época lá. E eu treinava todo mundo que entrava de telemarketing para colocar vaga no site da Cato. E aí fiquei lá por 4 anos, nesses 4 anos eu aprendi tudo que vocês possam imaginar de treinamento, conheci pessoas incríveis que hoje trabalham comigo no iFood, vou contar delas. E aí falei, tá pouco para mim, preciso sair desse lugar, preciso encontrar alguma coisa. E comecei a procurar emprego, e nessa que eu procurei emprego, eu consegui uma vaga temporária na Coca-Cola. Era temporária para cobrir uma licença maternidade. Pensei comigo, meu pai se souber vai me matar. Porque imagina que vai sair de um certo de 4 anos para ir para uma vaga que 6 meses, na época era 4 meses, 5 na verdade, né? Você tem que voltar, a pessoa volta e você vai embora. E no final a pessoa voltou, eu continuei lá, e aí trabalhei com supply chain, trabalhei em fábrica mesmo, em Jundiaí.
Fui para centro de distribuição, Caramba. trabalhei com comercial, viajei o Brasil inteiro acompanhando o time de treinamento comercial. E aí eu falei, putz, tá pequeno demais ainda, eu quero mais. Essa frase, Mari, te definiu muito, eu adorei. Tá pouco pra mim. Tá pouco Isso pra mim. define muito, assim, define muito você, Mari. De querer desafios, de querer mais. Você falou, falei, gente, essa frase é ótima. Isso te define muito, tá pouco pra mim. É. Essa percepção é o que te movimenta, né? É, muito, Mari, assim. E aí eu olhei para aquilo e falei, não é mais isso que eu quero. Eu quero um lugar que eu construa, porque na Coca eu olhava muito para as coisas que estavam prontas e eu tinha que aplicar só. E eu falei, eu preciso de um lugar que me desafie a pensar diferente e não só executar. Eu queria um lugar que eu construísse. Porque na Coca já tinha os processos prontos. Já. Assim, claro que sempre tem construção, a gente melhora, mas é uma empresa muito conservadora, de muitos anos. Então tem... Muito tradiça, como você diz, né? Tradiça demais, meu. Muito tradiça e não tem muita criação, né, Mari? Me corrija se eu estiver errado, assim. Não. Eu acredito que numa empresa que é muito conservadora, ela te ensina a parte de comando e controle de uma maneira incrível, mas ela tira um pouco da sua personalidade, da sua criação. Autonomia. Autonomia e liberdade, que a Maria Exato. adora. Exato. E aí foi engraçada essa história, Dani, porque a Mari conhece um pouquinho mais, mas eu não tava, assim, procurando uma nova posição. Eu já tava, eu preciso de outra coisa, mas não tinha me movimentado. E aí uma headhunter me ligou, que é a minha amiga, Ana Gabi, e ela falou, Mari, eu tô com uma posição, você foi indicada. E aí acho que vale fazer uma pausa pra dizer... Morri de medo naquele momento, né? Eu falei, quem é que foi essa pessoa que me indicou, né? Porque Quem tá me indicando aí, eu tô gente? trabalhando e ela não me contou no telefone. Ela falou, vem bater um papo comigo. Eu falei, tô pertinho, vou lá bater um papo com ela. E fui. E aí ela conversou comigo e falou, Mari, adorei seu perfil. Tenho 2 posições pra te indicar. Como consultoria, não posso te indicar pras 2. Queria que você escolhesse. E aí ela falou, tem um tal de iFood. Eu não sabia o que era, assim, sinceramente. A minha escolha, sendo muito transparente, Foi bem no inicinho do iFood? Foi. O iFood nem tinha lançado a primeira propaganda, vou falar dela. Mas Que ano que era, Mari? Era 2017. Sim. E aí a Ana Gabi falou assim pra mim, você tem essa opção, né? Uma empresa tipo Gerdau, algo que você já tá mais acostumado, ou uma empresa de tecnologia, tipo, mais simplona, fazer tudo do zero. Eu falei, é essa aí. Vou construir agora. Essa aí que eu não sei muito. É essa. E aí ela brincou e falou assim pra mim, e ela fica no Jaguaré. Eu falei, fechou. Do lado Hoje de eu casa. trabalho, eu moro na Zona Oeste, trabalho na Zona Sul, tá ótimo pra mim, vou trabalhar perto de casa pela primeira vez. E aí eu abri mão dos 6 anos de Coca, Cara, mas eu fiz 8 entrevistas pra entrar no iFood, porque as pessoas na época não acreditavam que eu ia sair da Coca, eu tinha 6 anos de Coca. E eu falei, não, me fala quando que eu começo, que eu vou começar. E aí eu cheguei no iFood, a minha turma completou 450 pessoas no meu onboarding comigo. Nossa. E era super restrito, tinha, sei lá, 10 pessoas no RH até então. A gente ficava em casinhas, então tinha uma casinha central de 2 andares e era um centro comercial com casinhas mesmo. É como se fosse térreo, né, Mari, ali, aquele prédio. Eu conheci a Mari em 2018, gente. Já Então, lá, né? o iFood é meu cliente desde 2018. Então, eu cheguei nesse começo e peguei essa trajetória aí também. Era um piso térreo, assim. Era. Né? Então, a gente ficava em casinhas e aí acho que 2 meses depois, a pessoa de Facilities falou pra mim, a gente vai mudar. A gente vai pra Osasco. Eu falei, nossa, tô no céu, porque eu moro em Osasco há muitos anos, né? Desde que nasci, na verdade. E aí eu falei, ótimo, vamos nessa, vamos entender o que era. E acho que tem uma história muito legal, assim, no iFood, que foi... Eu precisei me reinventar muito, assim, Dani, Mari. Nada do que... Eu acho que todas as empresas que eu passei me prepararam para chegar no iFood, mas elas não me levaram adiante no iFood, assim. Eu tive que... As coisas que eu fazia em outras empresas não funcionavam. Eu falhei miseravelmente em muitos projetos. Cheguei a perder grana em um projeto de liderança, porque não fazia sentido, assim. E até Mas eu entrar... essa é a realidade do empreendedor, Mari. É muito legal você trazer esse olhar do corporativo, de que você... Foi ali cortando mato, porque quando a gente fala do empresário, cara, se erra muito. Perde dinheiro e a gente vai construindo, assim. Então, essa sua vivência é muito legal para quem tá assistindo, ouvindo como empreendedor, porque é a realidade. Erra-se muito mais do que acerta, né? Você que veio de um perfil mais conservador, que se erra muito pouco,
errar muito deve ter sido doído também. E foi doído, e eu acho que a escolha de abrir mão da Coca, né? Porque eu tinha muito aquele conceito de Coca-Cola, vamos abrir a felicidade, né? De ver o ursinho da Coca-Cola. Então eu gostava muito Uma daquilo, marca afetiva, era uma né? marca muito afetiva pra mim. E aí eu falava, mas quem que é o iFood, meu Deus? E aí naquela época lançaram um comercial do Fábio Porchat com a Judite, que ele ligava pra pizzaria, e aí o iFood estourou, ficou super conhecido. Mas eu tinha esse medo de errar também na escolha. Então, eu queria, mas ao mesmo tempo eu tinha bastante receio de, putz, será que é uma escolha errada por não ser uma empresa tão conhecida, por não ser tão estruturada e etc. E pra quem tá ouvindo, Mari, um corte, né? Você falou, eu fui o 450. Só pra galera que tá ouvindo e acompanhando a gente, quantos colaboradores hoje tem no iFood? Tem um pouquinho mais de 5.300, Olha Mari. lá essa história, gente! Por isso que a gente quer te ouvir. E conta, e como é que foi essa exploração de algo novo pra você, assim? Quem você falou, cara, doeu. Como que você lidou com essa dor? Você falou, poxa, a gente era 10 pessoas no RH, hoje são quantas pessoas no RH? Hoje são 228. Que é isso, gente? 10, né, que você falou. 10 pessoas comigo, mais ou menos, aproximado. Não lembro de cabeça, faz muito tempo, mas hoje tem 228. Sensacional. Caramba. E aí, quando veio essa explosão, você falou, opa, agora é uma marca legal, o employee branding está sendo, porque pro RH isso é muito importante, está sendo instalado. Como que foi, Mari? Eu te interrompi pra gente entender Imagina. o contexto, mas vamos que vamos. Acho que a maior satisfação, Mari, foi quando as pessoas passaram a saber o que era o iFood, assim, porque eu tinha que explicar sempre. Ah, por que você mudou? Você estava na Coca-Cola. Por que você está no iFood hoje? E o que é o iFood? Então, depois da propaganda, o iFood, de fato, foi para a mídia. E aí, a gente ficou conhecido, começou a ganhar, fizemos vários M&As, fomos crescendo. E aí, isso ficou mais visível. Então, para mim, o legal foi quando as pessoas começaram a entender onde eu estava e o que eu estava fazendo. E explicar o que eu estava fazendo era muito legal, porque não tinha nada, né? Eu cheguei, era de fato campo de futebol, Mato Alto. Mari, precisa fazer um programa de estágio. Mari, precisa construir um programa de liderança. Mari, chama fornecedor. Que fornecedor que eu chamo? Então, acho que foi uma construção dia após dia. Teve muito erro, posso citar vários deles. E eu acho que foi sempre nessa busca incessante, né? Então, comecei comigo, e eu fazia tudo. Aí, peguei uma pessoa que era de recrutamento, e ela queria muito fazer treinamento e desenvolvimento. Eu falei, vem pra cá, vamos trabalhar juntas, eu te ensino. Então, eu era quase que a par dela, mas a chefe também, e ficava trocando ali no dia a dia. Aí, a área começou a crescer, ganhar visibilidade no iFood, e acho que tem uma coisa muito legal, assim... da minha experiência toda, eu tenho 15 anos de RH hoje já. Minha experiência toda, eu nunca vi uma empresa que se esforçasse tanto para gerar oportunidade de desenvolvimento para os colaboradores. Então, isso foi muito legal. Então, desde o início do iFood, quando eu cheguei, o Carlos trazia muito no discurso. Mari, o que você quer fazer? Mari, tá na sua mão, você toma as decisões. Então, acho que era muito menos burocrático, mas também era muito arriscado para uma pessoa que veio de uma empresa muito tradicional de muita tomar decisões. Também, muita, né? Dani. E eu falei, beleza, eu vou abraçar isso com unhas e dentes e vou fazer o meu melhor. E aí eu fui construindo e foi uma etapa acima de outra etapa. E aí quem me contratou não estava mais lá, então as coisas mudam muito rápido no iFood. E eu acho que talvez esse mindset de mudança foi o que eu mais demorei. E eu brincava muito, e eu falo muito para as pessoas que entram no iFood, que eu tenho a oportunidade de entrevistar enquanto recrutamento, eu falo... não se preocupe, seja carinhoso com você. O iFood você não vai conhecer nos seus primeiros 3 meses, assim. As pessoas vão entrar na reunião, vão falar coisas que você não faz ideia do que elas estão falando. Você vai achar que você não vai entender nada. Que você não tá entendendo, mas que você precisa entender. Se você tiver vergonha de falar na hora, anota, procura essa pessoa depois, mas não deixe de perguntar, porque vai ser importante para você construir e entender o que é esse negócio. Então, é um negócio muito dinâmico. E aí, acho que é esse mindset de mudança, esse mindset de empreendedor, de, putz, vamos testar, vamos fazer coisas diferentes. A gente fala muito sobre um valor lá que é o ágil, né? Fale e teste rápido, e erre rápido e corrija. Então, a gente tem isso muito no DNA, e eu acho que é uma coisa legal de contar para vocês, assim. O iFood é uma empresa muito, muito empreendedora. Então, a gente fala que, lá atrás, quando eu cheguei, a gente era uma startup. Hoje não somos mais, né? Mas a gente fala que a nossa alma é startupeira, porque, de fato, a gente vive isso ainda, né? Então...
é muito jet ski de inovação, que é como a gente chama lá os projetos de inovação, né? A gente chama de jet ski. Sim, eu vou contextualizar. Eu que vivo um pouco o DNA iFood, quando a Mari fala jet ski, é porque nós temos organizações que são navios. Então, toda mudança, toda trajetória, cara, é um transatlântico. Devagar, né? Vai devagar e sempre. A iFood tem esse mindset de jet ski, então são vários projetos. Aí, Mari, vai me corrigindo, mas são vários projetos, são testados, o que funciona roda, o que não funciona já sai, esse jet ski já vai para outro lugar. Então, essa mentalidade jet ski é isso, são projetos menores, mas que é o tempo inteiro e a agilidade de fazer curva como jet ski. Porque um transatlântico, para fazer uma curva, você tem que pesquisar. Começar muito antes. Então, assim, trazendo pro dia a dia da empresa, tem muitas pessoas para provar e passa toda aquela burocracia. Dentro do iFood não tem tanta. Então, assim, teste, erre, mas vão acertar mais rápido. Então, só para trazer um contexto aí sobre isso. O ciclo PDCA é acelerado, né? Muito acelerado. E acho que tem um lance de não ter apego também, Dani. Acho que teve muitos projetos que eu iniciei e não foram para frente por algum motivo. Testei uma vez, aí vamos olhar, vamos corrigir, vamos adaptar para uma nova realidade. E aí, na última hora, a gente fala, não, tem um projeto melhor ali, vamos correr para esse projeto e vamos fazer esse. Então, acho que tem muito essa dinâmica. Eu acho que ela foi uma dinâmica difícil nesses meses iniciais de pegar. E eu acho que essa dinâmica de entender qual era o fornecedor, que fazia sentido para mim também, foi difícil no início. Então, eu errei alguns milhões. Mas porque o iFood também estava criando um DNA, né, Mari? Então, assim, eu participei dessas escolhas, né, de acertar e errar, e eu tava ali naquele processo, mas estava criando uma identidade, né? Então, assim, pra gente acertar, cara, erra. E perde dinheiros Muitos também. dinheirinhos. Mari, traz pra gente um projeto que deu muito certo e um que, se você puder contar, que deu errado. Pra gente falar de realidade no e cru aqui. Um que você se orgulha muito, fala, cara, isso aqui no desenvolvimento de pessoas, você se orgulha. Um que você, putz, pra galera não errar junto. Vou começar pelo que deu errado. Tá. Que eu acho que a gente não fala muito do que deu errado. Quando eu cheguei, eu recebi o desafio de fazer um programa de liderança para alta liderança do iFood. E aí comecei a pesquisar as consultorias, vamos entender o que a gente precisa, bati um papo com o CEO, o que você acha que precisa, vamos falar. A gente estava falando de uns 80 líderes na época, quando eu cheguei. E aí, procurando consultoria, me chamaram para uma reunião, meu chefe e o chefe do meu chefe. A gente está aqui com uma consultoria X e ela vai fazer o programa de liderança. E aí eu olhei e falei... Oi, tudo bom? Escolheram, eu não sabia. E aí sentei, assisti a reunião, me apresentaram a proposta, fiz vários questionamentos, saí da reunião, falei, ô amigo, não vai funcionar. Não tem nada a ver com a gente, a consultoria não funciona, não tem a nossa linguagem, não faz sentido. Não, porque a gente gostou muito da proposta, vamos fazer e tal. Questionei mais um pouquinho. E esse para mim, foi um grande aprendizado também, porque acho que eu podia ter insistido mais na época. Eu falei, tá bom, quanto que custa esse projeto? Muito. Custa muito, assim, talvez uma grana que eu nunca vi na vida. Eu falei, tá bom, vamos então, vou fazer acontecer, né? Já que tá na minha mão, eu sou dona da área, vamos fazer acontecer. E aí a gente sentou com a consultoria, fez um super briefing para ela, falou, olha, não fala dos concorrentes, não aborda esse tema, porque as pessoas daqui sabem mais do que vocês. Então, não entra nessa seara porque ela não é boa. E a gente foi para o auditório, que a Mari já deu tantos treinamentos hoje, que era um auditório super improvisado. A gente brinca, Dani, que a gente puxava as cadeiras, porque não tinha cadeira suficiente para todo mundo na época. Sim. E aí a consultoria veio, fez a primeira etapa, que era um kick-off de abertura para o programa. E aí eles falaram de concorrentes, e aí o consultor não estava super alinhado, e por mais que a gente tivesse dado um super briefing, não tinha rolado. Tudo que não podia, né? Tudo que não podia. E uma consultoria com reputação, com autoridade. Muita. Então, assim, para uma empresa que tá começando, cara, vamos no certo? Vou no duvidoso. Vou pegar um pessoal de reputação. Só que era uma empresa completamente nova. Então, teve esse ajuste, né, Mari? E aí, para resumir a história, assim, Dani e Mari... A gente fez uma pausa, um break, e tava muito ruim o treinamento mesmo. Nessa época eu não tinha VP de People, tava sem VP, então eu respondia pra diretora de uma empresa do grupo.
E aí ela parou e falou assim, Mari, eu acho melhor a gente cancelar o treinamento, porque não tá legal. Eu já fiz isso algumas vezes na minha carreira, não é ruim. E ela toda preocupada comigo, uma fofa, Lu Carvalho. Maravilhosa. Lu, sim. E ela falou, fica tranquila, tá tudo bem, não é culpa sua, a gente errou no consultor, errou na consultoria, a gente ajusta isso depois, mas vamos cancelar o treinamento pra não ficar pior. Ainda pode piorar, né? Vamos segurar aqui. E aí, o que você espera, né? Você espera que a pessoa vá lá e fale, galera, vamos encerrar por hoje, né? Isso era o que a gente tinha pra contar pra vocês e tal. E aí, o CEO foi até lá no palco e falou, olha, o treinamento tá uma merda. Que é a sinceridade real, assim, a gente fala iFood, muito né, de iFood, cara? Brutal Facts, a gente fala o que tem que falar na lata. E aí ele falou, tá muito ruim, a gente vai cancelar aí a consultoria dentro da sala. E eu só olhava e falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Minha carreira, eu troquei o certo pelo duvidoso. Aqui, eu vou ser mandado embora, meu Deus. E aí acabou, encerrou a consultoria, saiu de fininho, assim, meio que foi feio. Rimos e nunca mais falamos. Pois é. Só que aí eu descobri que tinha muita grana envolvida, né? Eu falei, vamos voltar, vamos conversar com essa consultoria. E a gente teve a troca de CEO, o Fabrício assumiu. Sentei algumas vezes com o Fabrício, falei, Fabrício, o que você acha que a gente precisa e tal? Sentei com a consultoria, redesenhei todo o programa, fizemos, não fizemos nada. Graças a Deus. E aí deu muito errado. Graças a Deus que não fez nada, porque senão não tava aqui. Senão não tava aqui, Dani. Aí você entrou. Pô, aí a Mari entrou pra dar uma forcinha, pra elevar um pouquinho a minha moral. Com essa... Vocês imaginam esse discurso? Olha, Mari, a gente trouxe a consultoria mais incrível do mercado. Eles são incríveis, têm uma reputação enorme. A galera odiou. Então você vai entrar em sala de aula com uma galera que odiou. Né? O pessoal E odiou. a gente ainda vai falar de sentimento. Olha que beleza. Foi esse desafio. Mas assim, eu tô brincando, tipo, agradecendo o que deu errado, porque foi por conta disso que eu tive a oportunidade de começar nosso trabalho, a trajetória. Eu, Mari, zero reputação. Não tinha história, tinha acabado de começar algo, eu tinha a teoria de fala sério sem ser sério, tinha a teoria de falar de sentimentos de um jeito mais leve, e a Mari comprou isso comigo. Então foi uma história errada que eu tenho que agradecer, porque eu falo, a Mari foi minha madrinha desde o começo, porque como eu não tinha reputação, alguém teve que acreditar em mim. Então, se hoje eu tô onde eu tô, é porque Pipi tá on, como diz Carol. Sobrenome da Mari é Pieroni. Então, Pipi é de Pieroni. Então, Pipi está on. Acreditou. E foi muito legal. Eu lembro de uma história aqui agora, que teve uma pessoa, não vou falar o cargo, mas que foi uma das pessoas que chegou, é muito ruim, né? Outra pessoa lá. E teve um dia que eu fui dar o treinamento e a Mari falou, essa pessoa está na sala. Eu, meu Deus do céu, tudo vai acontecer aqui hoje. E eu fiz o treinamento como eu sempre faço. E essa pessoa também desceu lá na sala da Mari. E diferente do outro, né, de falar, tá uma merda para tudo, falou, cara, foi um dos melhores treinamentos que eu já fiz. Então, depois disso, eu falei, cara, estamos prontos. E estamos prontos para redefinir o estilo de treinamento. E dentro do iFood, eu, Mari, criei esse treinamento mais leve, mais divertido. Gente, lá no iFood, eu já rolei no chão, já saí engatinhando. A gente se divertia muito. E a gente teve um feedback muito positivo, né, Mari? Então, uma história ruim que a gente arriscou de novo. Um risco muito alto, mas que deu muito certo, né? Então, eu queria agradecer esse erro maravilhoso, essa consultoria. Essa consultoria que cagou com o iFood, obrigada! Acredito no destino, era o destino, eu tinha que errar pra acertar. E tô com o iFood até hoje, faço, assim, tava agora discutindo em team building, então faço muitos trabalhos, porque eu criei o meu DNA com o DNA iFood, né? Então a gente foi testando essa leveza, esse brutal facts de falar mesmo, então eu tenho muito a agradecer. Já puxei o saco suficiente aqui, beleza, obrigado. É muito legal a gente conhecer a trajetória, porque a gente tem impressão, né, de grandes executivos, empresários que estão lá no alto, mas não sabem aí a história. Então a ideia do podcast é justamente essa também, a gente conhecer um pouquinho a trajetória, o perrengue que a gente passa para chegar onde a gente tá. Pois é. Então vai ser sensacional. E a história é boa, o projeto que deu super certo. Conta pra gente. Agora vamos salvar vamos isso aí, né, mãe? Pô. Deixa eu fazer só um corte, assim, Dani. Quando a Mari chegou, foi muito engraçado. Era uma outra pessoa que fazia os treinamentos lá no iFood. E aí ela montava tudo e fazia tudo, assim. E a pessoa só apresentava. E aí teve uma dinâmica que ela fez de abertura, um quebra-gelo. E aí as pessoas viravam pra mim e falavam, mas por que não é ela que tá dando treinamento? Por que vocês colocam a outra pessoa? Tem que ser ela. E aí um dia, nesse mesmo auditório, a gente sentou no final do treinamento. Eu falei, Mari, tá na hora de você se mexer, assim.
eu quero que você venha e você faça o treinamento completo. E aí começou a nossa história lá, Sim, então foi cara, super especial. Por isso que a Mari é minha madrinha. Porque eu nunca imaginei que... a minha alma é comercial, Dani. Eu sou empreendedora, sou comercial, eu gosto de criar, então sou muito criativa. Eu nunca me imaginei ali na frente. E quando a Mari falou, cara, você tem didática. O humor é um recurso didático. Eu acredito nisso. E eu lembro que eu falei, Mari, você tem merda na cabeça, gente? Como assim? Você me contrataria? Você me contrataria? Ela falou sim, gente do céu, vou ter que começar a trabalhar mesmo. Foi a número 1, inclusive, Foi a né? número 1, cara, foi a número 1. Então, eu gosto de trazer isso, assim, até pra quem tá assistindo, ouvindo empreendedor, que muitas vezes a gente coloca fornecedores na mesa, tenho de reputação, tenho que tem todas as entregas, mas tem alguém com um DNA novo ali. Muitas vezes, ter essa sacada de acreditar, cara, primeiro, mudou a minha vida, né? Hoje, a Mariana com Y, o Humor Lab existe porque alguém acreditou. Se a Mari não tivesse visto, talvez eu estivesse como comercial até hoje e não conseguisse chegar onde eu tô, de passar mensagem de bom humor, de conscientizar e criar esse meu perfil que deu super certo. Então, você é empresário. Acredite nas novas ideias. Exato. Obrigado, Acredite Zinova. nas novas Ótima empresas. mensagem. Nas né? novas empresas, total. Boa. E eu acho que as novas empresas, Maris, elas têm uma peculiaridade que é, de fato, acreditar e fazer da maneira como você quer. Jet ski. Então, de fato, elas inovam, elas A fazem... velocidade de tudo. Personalização, É, assim, e eu a acho gente que- fez com a cara ali, a gente fez a roupa, a alfaiataria. E eu acho que nesses 15 anos de experiência de RH, talvez seja o melhor momento, assim, com consultorias, de apostar em empresas novas, porque, de fato, tem feito a diferença nessa customização. Que é isso? Mas Maravilhosa! vamos falar do projeto que deu certo? Vamos. Boa. Carimba aí seu golaço, Mari! Boa. Veio a pandemia, né? E aí, com a pandemia, veio todos os medos, os receios, enfim. Colocar todo mundo para trabalhar no home office não era uma realidade 100% do iFood, era muito de tech, mas não eram de áreas comerciais, por exemplo, dentro do iFood. A gente se organizou muito rápido, foi pro remoto, e aí veio a situação de tá todo mundo muito mal, a gente precisa olhar para isso e fazer algo diferente. E a Mari tinha lançado um produto na época, que ela até aplicou lá no iFood, que foi o Clube do Otimismo. E a gente fez várias rodadas. Então, a gente tinha... A gente tem no iFood um programa que se chama Minha Quarta. Então, todas as quartas das 9 ao meio-dia, as pessoas podem tirar esse horário para fazer o que elas quiserem. Então, desde ir ao médico, desde estudar, se desenvolver, fazer um inglês, ir para terapia, pode fazer o que quiserem. E aí não tem slots de agendas. Então, elas podem usar também para focus time. Faça o que você quiser, é a sua quarta. E na época, essa quarta chamava Minha Quarta de Desenvolvimento. Então, a gente trazia sempre palestras, a gente chegou a trazer palestras internacionais bem legais para o time. E a gente fazia esse programa uma vez por semana. E foi isso nos 2 anos de pandemia, alimentando isso. E aí, no meio do caminho, o Viti, que é o meu VP, ele falou assim, Mari, tô aqui com as 2 crianças em casa, tá muito difícil. É difícil porque elas querem atenção, eu não tenho tempo, eu tô cheio de reunião. Vamos criar alguma coisa para filho de funcionário? E aí eu falei... Opa, tudo jóia? O que você tá pensando? Ai, caramba! O que você tá pensando, Viti? Ah, sei lá, recreação. Tem uma empresa em Nova York que faz isso, liga para eles e entende o que eles fazem e contrata. Eu falei, meu Deus, tá bom. Aí falei com a empresa de Nova York, entendi o conceito, eles faziam antes mesmo da pandemia. E aí era em dólar, né? Tudo jóia, meu anjo. Não vou abusar dessa maneira. E no iFood a gente fala também de ter senso de dono, mentalidade de dono. Eu falei, não vou gastar essa bala de grana para fazer recreação. Recorri ao meu famoso Gugão e falei, me ajuda a encontrar recreação. E aí falei com vários fornecedores de novo. E aí encontrei uma fornecedora nova, a Samara, da Brinca Lalá. E foi bem legal, assim, porque... Como que é o nome, Má? Brinca Lalá. Brinca Lalá, que legal. E eu falei, Samara, tô com um desafio aqui, preciso criar recreação para filho de funcionário, não faço ideia de como fazer, não sou mãe, não tenho filho, não sei como é essa rotina, preciso olhar para isso. E aí chamei 2 pessoas do meu time na época, a Jaque e a Gabi, e falei, vocês têm filho, me ajuda a construir isso. E aí a gente sentou, organizou, e a gente fez por 2 anos também, recreação para filho de funcionário, e a cada ano a gente mudou, né, cada ciclo, lá a gente fala de ciclos de 6 meses. Então a cada ciclo a gente ajustava o programa, mas a gente tinha tarefas com música, com cozinha,
com brinquedo mesmo, com Legal. histórias. Isso era por horário, por faixa etária. E a gente falava que nessa hora o pai tinha que parar, o pai ou a mãe, e ficar e dedicar aquele tempo pro filho para assistir a programação e acompanhar. E funcionou por 2 anos, a pandemia inteira. 2 anos. 2 anos. E foi super Por reconhecido. faixa etária, pro pai participar. Gente, Pai não e é, mãe. não é um projeto, coisa que a gente faz ali, coloca a galera ao vivo ali. Não, cara, que complexo, Mari. Complexo, Mari. Até pela quantidade de funcionários, provavelmente aí, quantidade de pais, né? Sim, sim. Muita E gente. foi muito legal, porque a gente aprendeu pra caramba, né? A gente não sabia usar remoto, ainda Bom. mais fazer recreação para filho de funcionário no remoto. Então foi muito legal, tinha muita atividade legal e a gente chamou carinhosamente o projeto de Meu Cantinho iKids. E ele é conhecido até hoje, a gente não reproduz mais, não tem mais essa necessidade. A gente faz agora os Day Kids no iFood, vai ter um agora bem, bem recente, próximo. Mas a gente não faz mais, mas foi um baita projeto de sucesso. Sensacional. Sensacional, a gente gosta de saber a realidade aqui da E empresa. aí, voltando pra minha trajetória, acho que tem a ver com isso, né? Imagina que numa empresa tradicional eu faria isso. Jamais, Cara, assim, jamais alguém me procuraria aprovar pra um criar. projeto como esse, da maneira como foi, com esse faseamento tão detalhado, né, Mari? E no iFood você tem a oportunidade de criar isso. Tenho. E conta, voltando aqui a trajetória, né, Dani? Você chegou e você fez essa modulação, aí pandemia. Que momento que estamos hoje, Mari? Momento de caos, tô brincando. Eu cheguei para cuidar de treinamento e desenvolvimento. E aí assumi uma parte de desempenho, para falar de avaliação de desempenho. Esse é um projeto de sucesso também. A gente fez bastante coisa nova, a gente colocou rede de interação no processo de avaliação, então foi bem legal. Mas aí ficou pequeno para mim de novo, né? Tá pouco pra mim. Tá pouco para mim. Aí eu procurei o Vit e falei, Vit, eu tava para sair de férias, eu falei, tá chato para mim, assim, o que eu faço, eu já faço há muito tempo. Tá no piloto automático. Preciso ter alguma perdeu coisa o que me dê desafio. frio na barriga, que me desafie, que me torne melhor. E que eu aprenda. Quanto tempo atrás isso, Mari? Isso tem 2 anos. 2 anos, Ah. tá. E aí ele falou assim, mas o que você quer? Porque a carreira lá a gente fala que é da Sim. pessoa, né? Você tem que ter protagonismo. E aí eu falei, eu quero trabalhar com educação, Vit. Porque a gente estava lançando uma área de MI, chama Educação, Meio Ambiente e Inclusão. E eu falei, eu quero a parte de educação, me dá essa parte aí que tem tudo a ver com o que eu faço, é novo pra mim ainda assim, mas eu quero esse lugar. E aí ele falou assim, a gente tá em processo de avaliação de desempenho, vamos esperar a sua avaliação de desempenho, na volta a gente conversa. Eu falei, tá bom, e fiquei com aquilo na cabeça. E o Vit me desafia demais, assim, eu tenho um líder incrível, posso dizer. Ele é incrível mesmo. E aí eu voltei, depois de 2 semanas, falei, olha, saiu minha VD, e aí, né, o que a gente vai O que fazer? é VD, Mari? A VD é avaliação de desempenho. Boa. Desculpa, obrigada. E aí eu falei, saiu minha VD, vamos conversar sobre? Aí ele falou assim pra mim, Mari, o que você me pediu eu poderia te dar. Mas eu não tenho um desafio lá. Lá tá tudo bem, as coisas estão funcionando com as pessoas que estão lá. Não preciso de você lá, mas eu preciso de você em recrutamento. E aí eu falei, é o que eu menos gosto de fazer, né? Meu time que não me escute. Queria um desafio aí, ó. Meu time que não me escute de recrutamento, porque eu falava isso assim, na torta direita. Já tinha feito em outras empresas, mas não era o que me dava tesão, o que eu gostava de fazer. E aí eu falei, posso pensar? Ele falou assim, pensa, né? O tempo que você quiser, não precisa ficar lá pra sempre, pode ser uns 6 meses, só pra você ajeitar a área pra mim, depois você vai embora. E eu falei, tá bom, vou pensar. E aí, na época, eu respondia pra uma diretora, chamei a diretora e falei, o Vit me fez essa proposta. Ela, eu já sabia, era eu que indiquei pra ele, que essa área tava com ela, inclusive, mas tinha uma outra gestão. E aí eu falei, eu tenho 2 opções. Ou eu aceito aquilo que eu não gosto e aprendo a gostar, e entendo que eu posso ser essa pessoa nesse lugar, ou de fato eu abro mão e fico com aquilo que já me dá o ok, né? Já tô na rotina, já consigo fazer com o pé nas costas, vamos embora. E eu falei, vou aceitar. Por que eu vou aceitar? Porque tem uma conexão com desempenho, com desenvolvimento, com treinamento que eu posso usar. E foi esse o motivo de eu ter aceitado. Eu voltei 1 semana depois pro Vit e falei, tá bom, eu topo essa parada aí, vamos ver o que dá. Seja carinhoso comigo, porque eu não sei nada, eu vou ter que aprender. Fazer recrutamento é fazer recrutamento em qualquer lugar, mas tem outras ferramentas aqui, é um outro jeito de fazer, preciso entender como funciona. E na época o time era bem grande, a gente tinha mais de 40 pessoas em recrutamento. E eu não conhecia nenhuma dessas pessoas, embora eu trabalhasse também no RH, não tinha essa interação do dia a dia, não sabia. Conhecia as lideranças, mas não sabia quem eram as pessoas. E aí fui para esse desafio, e aí 1 semana depois o Vit me chama
e fala, agora eu tenho uma notícia para te contar. Falei, qual que é a notícia, Viti? Ele, agora a gente tem uma meta. E a meta são 700 contratações em tecnologia. Opa, tudo jóia? Em 6 meses. Que pode ficar pior, né? Eu te juro que eu voltei pra casa naquele dia, eu tava no escritório, que aí já tava na volta da pandemia. Eu falei, ferrou, assim. Tipo, como é que eu vou contratar 700 num mundo muito escasso? Não vai dar, assim, com diversidade ainda, não vai dar. Tô fora, assim, vou me dar mal. Eu tava bem avaliada, vou chegar aqui na minha próxima VD, eu vou ter que ajustar a rota ou pra recalcular mesmo. E aí foi um baita desafio, eu organizei time, organizei processos, o time não usava tanto o sistema, a gente trouxe boas lideranças para esse time, o time, acho que tem uma particularidade, e aí vou parecer mãe, né, cuidando dos filhos, mas o meu time é muito comprado, assim, Dani, acho que isso faz a diferença também quando você trabalha num lugar em que as pessoas, não por mim, mas pelo propósito, acho que as pessoas do iFood, elas trabalham com um brilho nos olhos, com o propósito de mudar realmente o mundo com o que a gente faz. Então, o time sempre comprou muitos desafios. Então, quando eu cheguei e falei, olha, agora a gente tem 700 vagas para fechar, a galera deu uma titubeada, mas falou, vamos embora. Tipo, o máximo que vai acontecer, a gente não conseguir, mas vamos embora. E aí a gente fechou as 700 vagas, mas não bateu uma meta, porque a meta era net. Então tinha que olhar o turnover também. Então a gente ficou ali com 706 posições, se eu não me engano. Que puxada de elástico, né? Puxava bastante o elástico, porque a gente precisava, né? Era um momento de crescer, de escalar, de legalizar tudo que a gente estava fazendo lá. Então, foi aí que eu juntei as duas áreas, treinamento, desenvolvimento, recrutamento e seleção. E que te levou à diretoria. E que me levou... isso foi bem engraçado também, Dani. Quando eu assumi a área, eu acho que eu liguei pra Mari e falei, Mari, tô com um desafio aqui na mão, o que você acha, né? Antes de aceitar. E a Mari falou, você tem mais que ir, vai embora, tipo, que tá esperando. Ligou pra pessoa errada, né? Que eu sou a pessoa do vamos. Beleza, vou encarar esse desafio, né? Mas eu fui, assim, Dani, sendo muito honesta com você, eu fui muito despretensiosa, assim. Eu fui muito numa vibe de, vamos testar, vamos ver o que vai funcionar. E aí, um ano depois, na verdade, 6 meses depois, veio o cargo de diretora. E aí, tô nele até hoje. Tem 2 anos, vai completar agora no final do ano. Orgulho, né? Parabéns, né? Eu sou puxa-saco. Diretora do iFood, simples, assim. né? Sensacional. Mari, então, quando você acha que foi, assim, a virada de chave da sua carreira, da sua trajetória? Foi a entrada no iFood ou foi o cargo de diretoria? O que você... Eu acho que foi um complemento de coisas, assim, Dani. Eu costumo... É o que eu já falei aqui pra vocês. Eu acho que se eu não tivesse vivido as experiências que eu vivi nas outras empresas, principalmente na Coca, talvez eu não fosse a pessoa pro iFood. Então, eu criei uma casca, eu entendi como funcionava o mundo corporativo, eu vivi muitas experiências diferentes. Então, de supply chain a centro de distribuição, a cuidar de treinamento obrigatório, a fazer terceiro turno, dar treinamento no terceiro turno, amanhecer no centro de distribuição, eu fiz tudo isso. Então, isso gerou muita expertise, assim, para mim no dia a dia. E eu acho que eu fui construindo um time com pessoas que eu confiava muito. Então, as pessoas que me ensinaram lá atrás na Cato são as pessoas que estão no meu time hoje. Que legal. Então, eu trouxe essas pessoas para perto. Acho que o iFood é um lugar de muita autonomia. Então, acho que essa mistura de coisas, né? De, putz, você viveu experiências diversas, você chegou aqui, é tudo muito novo, você tem a chance de arriscar, de errar, você tem muita autonomia, então eu me sentia dona da minha área, eu fazia o que eu quisesse na minha área, com o dinheiro que eu quisesse. Não é bem assim mais, mas fazia na época porque tinha uma grana para investir. E eu sempre vim de metodologias de dinheiro, assim, muito seguro. Então, eu não gastava dinheiro, eu fazia interno. E isso foi dando visibilidade, as pessoas foram me conhecendo no iFood. E eu fui vivendo a cultura, fui entendendo como era. E aí, putz, assumi um desafio de recrutamento, que era uma área que eu não gostava. E que hoje eu falo pro time que eu adoro, que talvez eu gaste mais tempo hoje olhando para recrutamento do que para treinamento e desempenho. Eu acho que é o que brilhou os olhos ali, que fez eu estar nesse lugar, sabe? E a cultura, pelo que você fala do iFood, é bem forte, né? Muito. Você quer falar um pouquinho sobre... Falo, a gente mudou essa cultura algumas vezes também. Lá em 2017, quando eu cheguei, eram 4 valorizinhos. Aí a gente trouxe um anagrama, que é o I'm a Lover, que já saiu também. E agora a gente tá falando de 4 valores, que são de fato os valores. E eu acho que o que mais muda, assim, e talvez é o que eu não tenha vivido em outras empresas, pode ser talvez essa resposta que você me pediu. Acho que diferente de outras empresas, a gente via isso na parede.
No iFood a gente vive isso. Então eu vou para uma reunião, eu sei que a pessoa não vai passar o pano para mim, ela vai ser brutal facts, ela vai me falar se tá bom, se tá ruim, ela vai me falar. Pode me doer na hora, né? Mas vai me falar, mas com respeito. Eu tenho certeza que a gente vai testar coisas novas. Então se eu chegar para minha liderança hoje, ou se meu time chegar para mim hoje e falar, tô com uma ideia, vamos testar? Claro, manda ver. Então, acho que isso faz diferença. A gente fala muito sobre ter essa mentalidade de dono, então, de cuidar muito dos recursos, de ser eficiente, de olhar maneiras que a gente pode fazer, não gastar tanto dinheiro, olhar para dentro de casa, quais as expertises que a gente tem. Então, a gente vive isso muito na prática, mas não deixa de ser uma empresa com resultado. Então, a gente olha muito para resultado, mas ele não pode ser a qualquer custo. E aí a gente fecha com gente, que é um dos valores lá, que fala, você tem que cuidar das pessoas. Então, a construção disso foi muito legal, né? Então, hoje eu tenho, por exemplo, o budget de PDI, que é Plano de Desenvolvimento Individual. Então, cada pessoa no iFood tem um valor para escolher um curso que quiser, além de toda a grade de treinamentos que a gente oferece, além da ferramenta de e-learning que a gente tem lá dentro. Tem programas de treinamento fechados para liderança, que já são super robustos. Tem programa de primeira liderança. Tem os team buildings da vida. A gente tem as palestras quando precisa. A gente tem várias unidades de negócio lá hoje, né? Então, eu tenho o food, que todo mundo conhece, né? Entrega da comida. Mas eu tenho o fintech dentro do iFood. Eu tenho o mercado dentro do iFood. Então, são empresas que estão em momentos diferentes. E a gente tem essa pulverizada de conseguir lidar com esses cenários diferentes. Então, essa autonomia é muito legal na cultura do iFood. E fechando um pouquinho do que você falou, o erro de muitas empresas hoje é justamente esse, a missão, a visão, a cultura ser uma coisa só de parede ali, ou impressa, né? E não vivenciar, que é o mais importante. Então, sensacional vocês vivenciarem isso. Eu gostei porque eu queria complementar, porque você falou, Mari, muitas coisas. E às vezes o empresário fala, cara, não consigo. Escolhe um! Que a Mari falou, valor... A gente foi pra 4, eram 8, a gente foi pra 4, mas são os 4 que a gente vive faz no dia. Sem ser parede. Escolhe um. Cara, pra gente, então faz esse no seu negócio, coloca pra valer. Depois desse, conquistou, tá funcionando, vai pro outro. Porque hoje a gente fala até esse ecossistema é muito grande, né, Mari? A gente tá falando de muita coisa acontecendo e rodando dentro do iFood. Então, pro empresário, pro empreendedor que tá assistindo a gente, entender que pega uma fatia, faz isso bem feito e vai construindo e projetando essas etapas. Eu acredito que seja a construção mais saudável pro processo, porque comparar um palco iFood, cara, que é gigante, fala... Mas que já foi pequeno, né, Mari? Super. Então, eu acho que tem um lugar de cultura também que é importante para os empreendedores, que é... O iFood não chegou nesse lugar do nada, assim. Foi uma construção. E eu acho que é uma construção... Talvez o erro das grandes empresas seja... todo mundo reclama da cultura, né? Acho que no iFood não é diferente. Algumas pessoas também reclamam. A gente fala que tem essa cultura, mas não tem. E aí, acho que a nossa indagação lá é sempre como liderança do iFood no geral. Mas quem que é o iFood? Você é o iFood. Por que você não vive essa cultura? E aí isso é de cima para baixo até. Então, desde o Fabrício, então, os grandes eventos da empresa, a gente não deixa de falar de cultura. A gente fala de cultura. A gente acabou de sair de um evento agora que a gente chama de alfaces, na verdade. Que a gente fala muito de cultura, que é o momento com o CEO da empresa. A gente tem meia hora de apresentação para ele contar um pouco de como é que tá o cenário do iFood. E depois ele tem a outra meia hora para perguntas diversas sobre o que as pessoas quiserem. E ele faz bate-bola ali, pergunta e resposta, e sem nenhum medo, assim. Ele fala sobre tudo. Até sobre as coisas que ele não pode falar. Às vezes ele fala e ele brinca. Ele fala, se o diretor do jurídico descobrir, vocês falam que eu não falei, só que tá gravado, né? E ele tá aqui, inclusive. e ele brinca, ele fala... O Lucas não pode saber, mas ele vai brigar comigo, mas eu vou contar pra vocês. Então, acho que a gente vive isso nessa prática, assim. E eu acho que o que eu quero dizer, a dica não é uma coisa de um dia para a noite. É uma coisa que você precisa ter disciplina para falar muito. Então, acho que todos os rituais e rotinas da liderança, sempre a gente precisa falar de cultura. Os treinamentos precisam falar de cultura. Se a gente tiver qualquer ferramenta, ela precisa estar linkada com a cultura. Se eu fizer um processo de recrutamento, tem que estar vinculado para a cultura. Se eu fizer treinamento, tem que ter a ver com a cultura. Porque senão, você começa a fazer coisas muito desconectadas e as pessoas não entendem aquilo. Então, acho que sair desse lugar de... é do iFood. Não é do iFood, é seu. Amigo e amiga, vocês precisam olhar para isso. Vocês são parte da cultura. Acho que fez a diferença. As duas palavras ressaltaram aí, Mari. Ritual e rotina.
Eu acredito que dentro do iFood vocês praticam isso muito fortemente. E Mari, assim, para dentro de pequenos negócios, médios negócios, a gente precisa criar rituais e rotina. Porque muitas vezes, numa empresa pequena, você fala, não precisa. Ah, não, mas vai 2 pessoas? Sim, vai ser um ritual e uma rotina com 2 pessoas. Então, criar rotina e ritual, acho que isso é muito forte no DNA iFood. E eu acredito que isso potencializa muito os negócios, né? Que até vocês, Dani, como empresário também, pode complementar. Mas eu acredito que essas 2 palavrinhas, eu acho que é a grande virada para isso, né? Sim, e eu acho que isso não é desde sempre, Mari, também para quem tá ouvindo a gente, assim. O iFood não foi essa empresa desde sempre. O iFood era 5 pessoas que tiveram uma brilhante ideia, colocaram essa ideia para rodar, e isso foi crescendo, e chegou um momento que não tinha mais como dar conta. E não tinha rotina, não tinha ritual, não tinha nada. Como é que a gente faz isso? A gente recebeu o aporte da Movile, que foi o primeiro grande aporte do iFood. E a Movile trouxe todo um modelo de gestão. E hoje a gente segue até hoje esse modelo de gestão. E na prática ele funciona. Então, cada área adapta para o seu estilo, mas o modelo padrão de como fazer esse ritual, essa rotina, ele é importante. E, inclusive, a gente tem rituais e rotinas de RH. De people, de pessoas, então... Pode dividir alguma? Posso falar. Galera. Tem um que a gente usa, que a gente chama de times saudáveis. Que é o momento em que eu estabeleço KPIs de sucesso com o time, pessoais, e a gente conta o que não é negociável pra gente. Então, exemplo, eu começo meu dia às 9, não é negociável pra mim começar antes. Então, eu conto pro meu time isso, né? Então, a gente faz uma grande rodada, conta. Mari, o que é seu KPI de sucesso? Eu preciso ir treinar 5 vezes na semana. Boa. E aí a gente vai marcando um farolzinho de vermelho, verde e amarelo. E aí, quando eu construo essa rotina, né, de KPIs de sucesso e de fato, o que para mim é importante, que não é negociável, a gente vai para um segundo ritual dentro de times saudáveis, que a gente chama de checkpoint. Que é o momento em que eu falo, tem perguntas específicas e eu vou contando como é que tá a minha rotina. Então eu falo, putz, como é que você tá se sentindo no geral? E aí eu dou uma classificação para aquela rotina. E aí, daqui 1 mês, eu volto de novo. E aí, a gente faz uma matriz de impacto. Sai ali na hora, com o material criado já. De como é que a gente tá. A gente tá numa linha de... Estamos moendo carne. Ou a gente tá numa linha de que tá todo mundo razoavelmente bem. A gente pode seguir. E aí, o líder, com aqueles inputs, ele começa a procurar as pessoas individualmente. E entender o que tá acontecendo. Então, puta, Mari, você não tá cumprindo a sua rotina de treinar 5 dias? Por que você não tá cumprindo? É sobre as agendas do iFood? Ou, de fato, tem alguma coisa pessoalmente falando que te impede de cumprir as suas agendas? E aí ele vai... uma coisa que você mesmo quer, né? E você não tá cumprindo. E então. Aí ele vai tateando, ou ela vai tateando pra entender esse lugar e encaixar esse lugar bem. Então, resolver antes que a conta chegue, né? Exato. Muito bom, fantástico. Muito bom. O que é Mari, isso? Mari, e vamos lá, né? Como o nome do podcast é Mudando Histórias, nosso objetivo é justamente esse, mudar a história de quem tá ouvindo a gente também, com a trajetória aí, sua linda história que você contou. Muitos perrengues, mas chegou onde chegou. E a gente tem uma surpresa pra você, que é um depoimento de alguém que você já transformou aí a história de alguma forma. Que legal. Então vamos assistir aí. Vamos lá. Olá, eu sou a Jaqueline Camilo e olha, sobre essa amizade eu tenho muito pra dizer, porque basicamente são 15 anos de amizade. Sim, 15 anos é muito tempo e muita história pra contar. Tudo começou quando eu já fazia parte de uma estrutura de treinamento e desenvolvimento. A Mari fazia parte de uma estrutura de monitoria da qualidade. Depois de um tempo, ela migrou para a nossa área. Tive a oportunidade de compartilhar com a Mari muito das minhas experiências, das minhas vivências na estrutura. A Mari veio se destacando e veio crescendo. Nos desencontramos profissionalmente por um tempo. Depois de alguns anos, a Mari me convida para fazer parte do time dela, para ser liderada por ela. Que presente! A Mari tem uma importância extremamente importante na minha carreira, no meu crescimento, na minha revolução. A Mari, para mim, ela é uma agente de transformação, de conseguir transformar feedbacks tão difíceis, potencializadores para a profissional que eu fui e a profissional que eu sou. Quantas entregas incríveis! Quantos projetos, quantas grandes conexões, quanto nos fortalecemos como líderes, mulheres guerreiras. Então, assim, gratidão eterna pela profissional e pela líder incrível que você é e por ser essa agente de transformação que transformou e potencializou a minha vida. Mari, quantos ajustes de rota você me ajudou a fazer.
Foram difíceis, mas foram incríveis, que olhando pra trás hoje é só gratidão. Muito obrigada por tudo! Olha, o mundo é pequeno, tá? A gente se separou de CNPJs, mas como é pequeno, a gente se encontra novamente em algum lugar. Muito obrigada por tudo! Sucesso sempre! Um super beijo! Que querida! Sensacional. A Jaque, Dani, ela é a pessoa que me ensinou. Olha. Foi a primeira pessoa ali. Na verdade, tiveram algumas, mas já que foi uma delas, que quando eu cheguei lá no time de treinamento e não sabia o que fazer, ela me ensinou tudo que ela sabia. E aí a gente sempre teve conectada de alguma forma, né? Então acompanhei as gestações dela, mesmo que de longe, em outras empresas. Inclusive, quando eu saí da Cato, que era a empresa que a gente estava juntas, ela estava grávida. E aí eu acompanhei o restante dela. Ela já estava grávida quase para ganhar. Eu acompanhei a gestação dela, Laninha, incrível. Sim. E a gente foi conversando, mas mais rede social, WhatsApp, mensagem na época até. E aí quando eu tive a oportunidade de construir o time no iFood, e a primeira coisa que eu pensei foi, eu preciso trazer gente que eu conheço, que eu gosto, que eu sei do potencial, que tem alguma coisa para transformar e para gerar aqui. E aí a Jaque foi uma das pessoas que eu pensei em algumas, né? Tem duas ainda lá comigo, que é a Flavinha e a Mari Pimenta. Mas a Jaque foi essa pessoa especial que me ensinou que ela sabia. E aí depois veio trabalhar comigo. Ai, que show. Jaque, um O mundo é uma roda beijo. gigante. Jaque, um beijo. Um beijo. E eu acredito muito nisso. O mundo é pequeno. Sim. E a gente gosta de ter as pessoas que a gente confia e que são potenciais, que a gente acredita. E são pessoas que rodam, né? Então, acho que o papel da liderança é muito esse, né? Eu não posso ficar olhando para aquilo que você não tem de bom, Dani. Eu preciso olhar para aquilo que você tem de muito bom. E aí eu vou complementando isso, e aí tem um valor no iFood que também fala disso, que é a ambidestria, né? Eu preciso ter pessoas ambidestras dentro do meu time, que nada mais é do que pessoas que pensem diferente. Tem pessoas que vão ser mais racionais, tem pessoas que vão ser mais emocionais. Eu preciso ter esse conjunto de pessoas no meu time para ele funcionar. Se eu contratar só gente igual a mim, eu não vou sair do lugar. Então, eu preciso contratar pessoas diferentes. Até para complementar mesmo, né? Que Faz me todo provoquem, que mudem a rotina, que façam coisas diferentes do que, de repente, eu faria. E eu acho que nesse lugar, nesse misto, trazer essas pessoas que eu já conhecia, mas em um contexto muito diferente, foi muito legal. Porque essas pessoas também aprenderam essa rotina diferente, né? Então, saíram de empresas mais tradicionais, vieram para o iFood. Eu costumo dizer que é uma escola, né? A gente não sai pior do que a gente chegou, a gente sai melhor. Então, acho que é um prazerzão ver a Jaque aqui, super emocionada. Mudando Obrigada. histórias. Aproveitar para agradecer nosso super parceiro, o estúdio Crosshost, Sim. que está proporcionando Incrível. aí esse estúdio lindo, maravilhoso, que está proporcionando a realização do projeto. Mari, agradecer muito você. Obrigada, Temos um Dani. presentinho. Vou ganhar Esse- eu Olha faço questão. só. Depois você pode ver todos, mas esse daqui também é de um parceiro nosso. Eu faço questão que você abra para ver. Espero que goste. Oh, meu Deus. Gente, muitas histórias com presentes. Sim. Que maravilhosa. Abre para todo mundo ver também. É o Pedro. Depois a gente vai deixar o Instagram dele também. Pedro, já quero você como fornecedor. Olha lá, Olha! Pedro! Lindo, amei, Sensacional. obrigada. Muito lindo. Parabéns pela sua trajetória. Obrigada. Sensacional. Muito obrigado. Obrigada Foi pelo ótimo ter convite. recebido você aqui. Mari, infelizmente, né? Estamos Eu não acabando acredito, esse, mas semana que vem cara! temos outro. Incrível, Mari. Mais uma vez, obrigado por contribuir, compartilhar e mudar a nossa história. Obrigado por ter mudado a minha, da maneira como você mudou. Te admiro demais. Essa mulher, gente, sigam Mari. Cutuquem a Mari, peçam ajuda da Mari, porque você, de fato, como a Jaque falou, essa admiração só continua. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Foi incrível. Eu que agradeço, primeiro pelo convite, foi um prazer estar aqui, foi maravilhoso, eu amei trocar um pouquinho com vocês, contar a minha história, espero que ela mude a história de outras pessoas, que as pessoas se arrisquem. Já mudou a minha, já vai mudar de milhares de pessoas aí. Que as pessoas se arrisquem mais, acho que minha dica é essa, assim, acho que se a gente ficar no Tá que pequeno pra mim. Tá pequeno pra mim. Se a gente ficar no que é a rotina, no que é confortável não leva a gente pra outro lugar, então tá pequeno pra mim. Sensacional. Obrigado, gente. Então, tchau, pessoal. Até a próxima semana.